Homem-Aranha no Multiverso ou Keanu Reeves aí numa novo Matrix Resurrections, né? Qual que você vai escolher, né? A gente montou aqui uns tópicos bem legais para você saber qual filme você escolher, apesar que a gente vai acabar escolhendo os dois, né? Mas qual vai ser o favorito aí desse dezembro, né? Vai ser o tema dessa live. Fala galera, meu nome é William E aqui é o Felipe. e agora a gente vai falar a nossa visão do que são essas franquias já tão consolidadas na cultura pop, pra quem ama quadrinhos e pra quem gosta de ficção científica em geral. Exatamente, William. E a gente vai puxar já um tópico, né, que é muito interessante. Por que que esse filme tá com... Esses dois filmes, né, tá com um hype muito alto, que é o Matrix e o Homem-Aranha, porque eles puxam muito da nostalgia, né, aí de, tipo, de uma época que a gente era criança, né, muito, a parte do público que vai assistir, a gente era moleque ou era adolescente, né, então são dois filmes muito importantes para o cinema em geral, né, para essa galera aí que tá assistindo. Embora muita gente dessa geração atual também esteja com vontade de ver quem foi crescendo assistindo Vingadores e toda essa construção feita dentro do universo da Marvel, etc, né? E vem acompanhando o surgimento desse Homem-Aranha com o Tom Holland, mas principalmente para aquelas pessoas que cresceram nos anos 90 e acabaram vendo como um dos primeiros grandes sucessos no cinema dos super-heróis foi o Homem-Aranha com o Tobey Maguire, o Sam Raimi na direção. E tipo, a sequência ali foi muito bacana, né? O Homem-Aranha 1 veio, estourou, o 2 foi melhor ainda. E tipo, pra quem cresceu naquela época e viu aqueles filmes, agora tem a possibilidade de rever esses heróis na fase de ouro, digamos assim, né? Pra gente que viu quando aquilo tava surgindo e aquilo era muito bacana e tal, né? Então soma isso, tipo, ver mais uma história dessa nos cinemas com a questão da nostalgia de quem cresceu vendo aquilo, né? Quem tá crescendo agora e acompanhou essa leva da Marvel atual, provavelmente também tá no hype, porque é uma história bacana, a forma como a Marvel tá conduzindo os filmes, né? Mas não tem toda essa carga de nostalgia que a gente carrega, né? Por ter crescido naquela época, né? Exatamente, cara. E se olhando os posters, né, de hoje, né, do Homem-Aranha No Way Home, que tem o Duende Verde, né, com aquela máscara clássica do William Dafoe, Alfred Molina, né, parece até que você tá em 2004, né, 2002, né, que você tá ali assistindo. Então é muito legal a gente ver esses personagens voltando. E também aí falando do Matrix, né, ele também Sim. puxa muito da nostalgia, porque, cara, eu lembro quando eu era criança, Matrix era referência de filme de ação, né? Tudo bem que ele é muito mais do que só um filme de ação, né? Mas quando eu era criança era só... Eu assistia por causa das lutas, né? Então, ele resgatava muito das coisas de Bruce Lee, muita técnica de luta, que pra mim foi apresentado quando eu era criança, então pra mim aquilo lá era filme de ação, né? Então... Ele resgata muito disso, né? Eu particularmente gosto até do segundo filme. E tudo bem que o primeiro é um clássico, né? Mas o segundo ainda mora no meu coração, que eu assisti na época certa, né? Então, esse filme pode ser que não tenha uma história tão relevante que nem foi o primeiro, né? Aquela explosão, né, de mente, né? Que foi o primeiro filme, mas se tiver uma boa história ali, uma boa sequência de ação assim, já vale o ingresso, né, também. É claro que depois de todo esse tempo tiveram condições, digamos, de maturar melhor essa ideia e trazer para um público novo que, embora tenham acesso ao filme original, é claro, né? Mas vão ter acesso, vão poder ver esses filmes agora, ou melhor, esse, não sabe se serão sequências, né? Mas com podendo ter uma nova roupagem, com novos elementos, trazendo para os dias atuais, né? E tinha muito naquela época também, no Matrix, aquele elemento do telefone de orelhão, saca? Que disparavam na cabine telefônica para poder usar os portais, assim, digamos assim, para ser transportado para fora da Matrix, etc, saca? E hoje em dia o pessoal tá com celular, então qualquer lugar, tipo, você tem acesso àquilo, né? É uma mecânica que também seria interessante de ver como foi nos filmes, né? E claro, tipo, você vê muito essa questão dos elementos de ação no filme, muito inspirado também naqueles filmes da Chow Brothers, saca? Aqueles filmes chineses de luta, cheio de cabo, fu e uns paranauê louco lá que os caras quase voavam.
Tipo, que a gente viu também no Tigre e Dragão, mais voltado para esses lados também, que não é tão recente assim. Mas toda essa questão dos pirocópteros, daqueles efeitos de câmera lenta, que isso já foi mais a questão do Matrix, né? Não que não houvessem filmes que trabalhassem disso, né? Mas de forma tão efetiva e tão contundente, assim, saca? Que teve tanta exposição, chamou tanta atenção quando foi no Matrix. Tipo, eu lembro quando eu era criança, aquela cena próxima do fim do filme, onde ele desvia das balas ali. Tipo, aquela cena eu dava replay, assim, várias vezes pra ver de novo aquilo lá, tipo, pensando, como que eles fizeram isso, né? Replay no VHS, né? Dando aquela volta. Né? Tipo, você parava, pausa, volta da play. Pausa, volta da play. E tipo, tudo isso daí, quando surgiu, muito estiloso também, com aquelas roupas que eles usavam e tudo mais. Trabalhando questão da tecnologia que evoluiu muito de lá pra cá, né? Mas na época tinha meio que esse aspecto quase místico por conta de ser algo que, para a maior parte das pessoas, a tecnologia é algo que, tipo, estava em evolução, mas ela não sabia exatamente como funcionava essa questão de computadores. Nem todo mundo tinha um em casa, saca? Então ele tinha essa margem quase que mística, né, para poder inventar e criar novos conceitos ali, né, que até então não pareciam tão absurdos porque ninguém entendia tão bem, né? Ninguém, digo, quem não estava no meio, né? Isso que a gente quer falar também, né? Sobre os dois filmes, né? Essas duas franquias teve muito impacto, né, no cinema, né? Que é o segundo tópico aí que a gente tá falando. Que eu peguei umas imagens do Homem-Aranha 2, né? Que é do Sam Raimi, de 2004. E essa imagem clássica, né? Do Neo, que você acabou de comentar, dele desviando das balas. E da Trinity, né? Que ela dá a câmera dá uma volta, né? De 360, né? Ao redor dela. E tudo bem que eles impactaram de formas diferentes, né? Tipo, o Matrix foi uma coisa que explodiu, assim, em conceitos filosóficos, em conceitos de tecnologia, que nem você falou. Muita gente não tinha nem computador e hoje a galera tá muito no celular, então acho que o impacto que esse filme promete, né? O Matrix novo, pode ser um pouco maior, né? Assim, porque ele o filme do Matrix de 99 conversa muito com os tempos de hoje, né? E fazer um filme novo bem nessa época onde a era da tecnologia tá muito mais avançada, né? Faz total sentido, né? E podem talvez até, por conta do timing do filme, né? Tipo, contextualizar com algumas relações. Isso, tipo, só dizendo aqui, eu não vi nada no trailer que me levasse a isso. Mas a questão do isolamento, decorrência da pandemia, etc, sabe? Por todo mundo ter acesso a um celular em qualquer lugar, a qualquer momento, mesmo isolados, assim você consegue ainda ter contato e se aproximar de outras pessoas e tal, saca? Isso, tá, eu tô falando por cima, mas é possível que eles tenham abertura para poder tratar disso agora também, se eles quiserem se aprofundar um pouco mais em algumas questões, né? Porque assim como você falou, ele também trabalhava alguns conceitos filosóficos que já existiam, não foram criados para o filme, mas já eram conceitos assim que eles conseguiram exemplificar de forma mais visual e tudo mais. Embora muita gente às vezes tenha visto o filme só por conta da ação, ainda mais que você era jovem na época, né? Mas ele conseguiu trazer alguns conceitos um pouco mais complexos de forma visual e mais fácil de ser entendida pelo público, né? Exatamente, cara. E comentando também de efeitos especiais, né? O Homem-Aranha, ele ajudou muito também nessa questão, né? Porque se a gente hoje, né? A gente tá bombardeado de filmes, né? Séries, tem streaming, Netflix, Disney Plus. Basicamente todos eles têm uma alta qualidade, né? De efeitos especiais. Mas o Homem-Aranha lá em 2002, era praticamente impossível você ver o Homem-Aranha balançando entre os prédios, né? Com aquele efeito especial tão bom assim, né? E se você vê o Homem-Aranha 2 e o Homem-Aranha 2 não, o Homem-Aranha de 2002, né? O William Dafoe, né? O Duende Verde, aquele Duende Verde mais Power Ranger, né? E a gente tem a gente tem 2 anos depois o Dr. Octopus, né? É um salto de tecnologia, né? A luta do trem, aquela cena, os efeitos especiais, eles ficam até bons até hoje, né? É muito impactante até hoje, né? Inclusive, esse é a melhor cena do Homem-Aranha no cinema de toda a história, né?
teve outra cena assim, foi a mais marcante, né? Exatamente, Aquilo foi até referenciado na animação, né, do Homem-Aranha no Aranhaverso, né? Então, e que é outra obra-prima, né, do Homem-Aranha, né? Ele pega muita influência do Homem-Aranha do Sam Raimi, né? Então, não só os efeitos especiais, mas sobre filmes de heróis, né? O Homem-Aranha ele foi importante para ter essa coisa de ser um filme de super-herói, né? A gente tinha os X-Men, a gente tinha filmes do Batman, mas era aqueles filmes meio sombrio, né? Roupa preta, roupa de couro, né? Acho que o Homem-Aranha ele foi um filme assim importante pra época, tipo, olha só, eu tô de roupa vermelha e azul, né? Eu sou o Homem-Aranha e eu consigo fazer bilheteria, né? Acho que foi um pouco dessa pegada e fez um monte de fã que é sustentado até hoje, né? Por mais que teve vários filmes ruins aí do Homem-Aranha, foi importante também esses outros filmes aí, né? Que seguraram, né? O Andrew Garfield, Tom Holland, né? Que o Tom Holland até vai, mas não é tão forte que nem o Sam Raimi. Mas segurou um pouco os fãs, né? E fez com que gerasse esse hype, né? Também. Foi ele que trouxe, né? Abriu o caminho, digamos assim, né? Pra maioria desses filmes chegarem depois e mostrarem que super-heróis naquele momento estava começando a ser a nova onda assim de Hollywood, né? Porque aí começou a ver Homem de Ferro, veio... Tá, o Batman sempre teve aí, né? Faz muito tempo. E sempre fazendo sucesso. Mas até o Superman também foi um grande filme, digo, aquele clássico com o Christopher Reeve, né? Mas aí, como eu disse, veio o Homem de Ferro, que fez bastante sucesso primeiro e foi seguindo uma sequência interessante, né? Embora eu não goste muito do terceiro filme. Mas aí veio alguns meio duvidáveis, tipo o primeiro Thor, o segundo também. Mas o personagem se consolidou e foi bem nos Vingadores, etc. E foi crescendo, né? Agora... hoje a gente tem todo esse cenário que foi construído por conta do que esse filme e é claro, o Homem de Ferro também, daquela época, aquele início, né, conseguiu apresentar que isso daqui, essa questão das adaptações de quadrinhos, etc, era um mercado emergente que valeria a pena ser investido porque o mercado teria retorno. Porque embora seja algo, sei lá, é legal, a gente gosta de ver, para os estúdios o que importa é a grana, né? Se aquele negócio não desse retorno, não mostrasse que tinha gente esperando e querendo ver aquilo, não teria saído toda essa demanda, né? Não teria tido todos esses filmes aqui pra gente assistir até hoje, né? Exatamente, né? Eu acho que foi por isso que o Homem-Aranha 1 e o 2 eles são tão bons, né? Porque tinham lá um lado nerd, né? Assim, do Sam Raimi que tava ali no controle, né? Desses dois filmes. E depois acho que quando o estúdio começou a colocar a mãozinha ali no terceiro filme, meio que deu uma ladeira abaixo ali. Daí veio o Espetacular Homem-Aranha, né? Espetacular Homem-Aranha e o Electro. E até o filme do Tom Holland, cara, eu não sou muito fã. Não que sejam filmes péssimos, horríveis, mas eles não têm aquela elegância, né? Que são os dois primeiros filmes do Homem-Aranha, né? Tem aquela camada de drama, né? Que acabou pegando tanto, né? Por conta do contexto que aquilo se passava, e o Homem-Aranha de fato sofria lá, era um cara que era gente como a gente, digamos assim, né, numa situação difícil, e apesar disso, ele ainda era um super-herói que lidava com os problemas da sociedade, digamos assim, né. O Homem-Aranha do Tom Holland parece que é mais um menino, assim, tipo, que não teve que lidar com grandes problemas ainda, e os únicos problemas que ele tem que lidar são os inimigos, os super-vilões que ele enfrenta no dia a dia. No dia a dia ele pega mais bandido na rua, né? Eventualmente ele acaba encontrando alguém mais casca grossa, né? Os únicos problemas é que ele é o que ele mesmo faz, cara. Né? Qual o problema dele? Eu fiz um novo uniforme com uma tecnologia Stark. Eu errei a cor da luva. Os outros Homens-Aranha tinham que pagar aluguel, tinha que fazer um monte de coisa, né? Sim. Então né? Tem essa pegada. Você falou de efeitos especiais, é só um adendo, né? Para não sair muito do assunto, mas tipo, sempre teve essa ideia, principalmente nos anos 90, início dos anos 2000, de que era difícil fazer esse tipo de filme justamente por conta do orçamento que seria necessário para representar as questões visuais que eram importantes para esse tipo de obra, né? Porque até então era sempre feito adaptações ou nas coxas, ou algo muito pobre, porque visualmente falando, claro, né? E acabava ficando com aquela cara de filme trash, sabe? De filme B, então não tinha todo aquele apelo, né, que o pessoal
queria, não tinha tudo aquilo que eles... não parecia que era algo respeitoso com o público, né? É claro que isso também era muito por conta de dinheiro, porque você vê filmes mais antigos até com efeitos que são absurdos de bom, saca? Por exemplo, 2001 Odisseia no Espaço, você vê que aquele filme foi feito em 68, você não acredita na qualidade dos efeitos daquele filme, né? Tipo, o filme foi feito em 68, né? Olha os efeitos especiais daquela história, né? Exatamente, velho. Então os efeitos aí, por mais que nesses novos filmes aí não vai ter tanta diferença, né? Porque já evoluiu tanto. Mas Sim. como impacto, né? A gente teve essas duas grandes obras aí no cinema. E a gente não sabe qual filme vai escolher para assistir, mas chegou a hora de comentar aí sobre a agência de marketing, caso você esteja aí preocupado como fazer o marketing do seu negócio, você tem que escolher a agência Artemis, né? Comentando aí da agência Artemis, que é uma agência de publicidade, né? A qual oferece vários serviços, né? Um marketing de 360 graus, ou seja, tudo que sua empresa precisar, seja criação de identidade visual, papelaria, criação de website, gerenciamento de redes sociais, né, tráfego pago. Então, precisou de qualquer coisa, né, para bombar as vendas, seja no seu e-commerce, seja qualquer área da sua empresa, pode contar com a agência Artemis. E a gente vai deixar o link aí na descrição, ou também tem o QR Code passando aí do lado do telão, né, para você apontar seu celular, mirar, assim você já entra em contato já pelo WhatsApp aí, ou pelo site também, você pode dar uma conferida lá nos serviços da agência Artemis. Bem, William, agora falando, cara, qual desses faz sentido, velho? Qual desses faz sentido pra franquia, né? Tudo bem que a gente vê ali uma organização bem feita, né, nos dois filmes, né? A gente comentou que o Matrix faz sentido pra estar hoje, né? Mas e o Homem-Aranha, né, cara? Será que faz sentido trazer aqueles personagens, aqueles arcos, né? O Homem-Aranha do Andrew Garfield, o Electro, o Homem-Areia do Homem-Aranha 3, né? Será que faz sentido pegar algumas coisas que não foram tão bem ali, colocar nesse filme, né? Tudo bem que eu quero ver o Andrew Garfield, né? Eu gosto do Homem-Aranha, apesar que o filme não é tão bom. Mas faz sentido, cara, pra franquia fazer essa ligação? Então, cara, é que tipo, a gente especula que, por exemplo, no caso do Tobey Maguire, né, o Homem-Aranha, a primeira representação que marcou tanto a gente, né, ele não teve uma conclusão tão satisfatória, né? O terceiro filme foi muito abaixo dos demais, e agora existiria a possibilidade de, através desse, dar um encerramento mais digno para aquela trilogia, saca? Mesmo que não seja o foco do filme. Do Andrew Garfield, como você disse, ele como Homem-Aranha, eu achei que ficou muito eficiente, embora o filme não seja um filme tão legal assim. E trazer ele e esses elementos que funcionaram naquela trilogia, na realidade não chegou a ser uma trilogia, né? Mas naquela sequência, é interessante porque você consegue pegar o que funcionou ali, saca? Tem justificativa para cada um deles estar presente, além da questão do multiverso, que por si só já é uma justificativa válida, né? Que permite que isso aconteça na realidade, né? Mas ainda assim eu vejo que para ter de fato dizer que era necessário ou valeria a pena, a gente só vai poder dizer vendo esse filme, né? Mas existem justificativos suficientes pra gente dar um crédito e querer ver esse filme. Mais do que daria para o caso de for só um filme do Homem-Aranha do Tom Holland, né? Não que eu não veria, né? Da mesma forma eu veria, mas não com toda essa empolgação. Pelos motivos que a gente já comentou, né? Agora, cara, na questão... eu não sei se eu veria... que nem você falou, né? A gente tem que ver, né? Porque, poxa, só de ter o Octopus, né? O William Dafoe já é uma grande surpresa, né? Mas sim, a gente quer a cereja no bolo, né? Que é o Tobey Maguire, né? O André, o Andrew Garfield, né? Então, porque mesmo que não faça sentido, né? Talvez seja até uma coisa meio forçada colocar os caras lá só pra fazer dinheiro, já vale o ingresso, né? Aquela experiência de você rever, né? É que nem você reencontrar os seus amigos em um churrasco, só que o churrasco tá ruim. Não é que analogia ruim, né? Mas é um pouco disso, né? O que importa rever seus amigos de infância numa festa ruim, né? Tipo, a festa em si pode não ter sido tão interessante, pode ter sido só um pretexto, né? Mas o reencontro pode trazer coisas boas ali, né?
Aham. trocar, reatar amizades, etc, né? Tá, não é essa logia de reatar amizades, talvez, mas É. se conectar de novo com aquela história do passado, né? Rever aquilo, ter aquele sentimento, essa nostalgia, já por si só já é algo válido, né? Ah, mas também, tanto na questão do Matrix também, é que o Matrix, já acho que já é uma história um pouco diferente, né? Como você disse e como a gente comentou, nos dias atuais ele pode ter uma grande relevância até se ele se contextualizar e trazer para os nossos dramas e trazer novas reflexões, etc, né? Mas também tem que lembrar que tipo as sequências, o segundo e o terceiro, embora tenham tido seus méritos e tipo em questão de efeitos também, era uma fase de experimentação também, né? Então muita coisa que a gente via naquela época não era tão eficiente quanto hoje, né? Mas ainda assim foi interessante no sentido de desbravar e trazer novos elementos que foram explorados, né? E foram tomados como referência em vários filmes seguintes ali de ação e tudo mais. Mas eu digo, as sequências daquela época já não foram tão eficientes quanto foi o primeiro filme. É, De tem certa razão. forma, o segundo e o terceiro filme já não teve tanta relevância quanto o primeiro, né? Porque o primeiro já tem sempre aquele frescor da novidade. Então ele trouxe um conceito novo, efeitos muito impressionantes para a época, e tudo isso é muito impactante. Foi isso que fez ele cair no mapa e tudo mais, e realmente trouxe os irmãos Wachowski, se não me engano, as irmãs As Wachowski, irmãs, né? Wachowski. que trouxeram elas assim, né, pro mapa, né? Tipo, não vou dizer que elas não tinham feito nada interessante, mas foi isso que realmente destacou a Sim, direção e também trouxe mais visibilidade também pro Keanu Reeves na época, que também já era um ator que estava começando a aparecer e tal, né? Mas o que os filmes seguintes trouxeram foi mais uma tentativa de aprofundar naquele universo criado, porque viram que dava dinheiro, né? Trouxeram coisas interessantes também, não dá pra negar isso, né? Mas não foi tão eficiente quanto o primeiro filme. De Não certa foi- forma, os dois seguintes não são tão justificáveis assim. É. E outra, né? O segundo e o terceiro filme abandonam muita coisa que o primeiro estabeleceu. Não que eles tentam explorar, mas eles, tipo, tem muito conceito filosófico, muito conceito de tecnologia que o primeiro explora tanto e o segundo e o terceiro deixam a desejar, né? Acho que o segundo ele se sustenta mais pelo um filme de ação, né? É um filme de muita ação. O terceiro eu sempre começo a assistir e nunca consigo terminar, mas ele também é um filme mais ação, ele não tem tanta. Ele não explora tanto esse lado filosófico, tecnologia, motivar a humanidade, que nem foi o primeiro filme, né? No primeiro filme eles trouxeram esses conceitos e tudo aquilo foi feito de uma forma bem amarrada, sabe? O enredo ele é bem conciso, é bem direto, e ele consegue trazer, deixar algumas pontas soltas que são interessantes serem deixadas soltas. Na sequência, para expandir todo esse universo e justificar essa sequência, tiveram que colocar elementos ali que não encaixaram tão bem no que foi apresentado nos primeiros filmes, né? Então, tipo, embora realmente tenha apresentado como funcionava mais aquele mundo e por trás da Matrix ali alguns elementos a mais, né, algumas justificativas que foram deixadas em aberto, elas não pareceram tão eficazes quanto foi aquele conceito inicial que foi apresentado, né, de forma tão impactante, né? Mas, ainda assim valeu até a experiência, eu diria, né? Mas eu fiz esse paralelo porque dizendo que, tipo, se aqueles filmes naquela época não foram tão justificáveis assim, como esse poderia ser? Mas a gente tá em outro contexto, né? Agora, eles podem se justificar, trazendo também uma nova visão para novas pessoas, um novo público. E se eles souberem aproveitar também até esse ato, né? E trabalhar, tiverem maturado melhor essa ideia, né? Então pode ser que... Obviamente eu não acredito que ele seja tão impactante quanto o primeiro. Mas ele pode ser bastante interessante ainda assim. Então, e ambos, né, pode ser muito interessante trazer coisas novas, né, e o que a gente vai falar agora, né, que é o roteiro desses filmes novos, né, agora já não é os filmes anteriores, né, mas o No Way Home, por exemplo, né, o roteiro em si, né, vai trazer toda essa galera, um monte de vilão, né. Será que o roteiro vai conseguir sustentar tudo isso, né? Porque uma coisa é a gente tá no hype lá, assistir o Tobey Maguire, o Andrew Garfield, né? Ver toda aquela galera,
Mas um filme que não tem roteiro não se sustenta por muitos anos, né? Então, isso aconteceu em todos os Homens-Aranha, né? Tipo, por mais que às vezes é até emocionante a gente assistir o Homem-Aranha ali na tela, né? Os filmes anteriores, a gente vai. Na verdade, não só Homem-Aranha, né? Qualquer filme, né? A gente assiste, depois fica pensando, poxa, mas aquilo lá não faz sentido, né? Aquilo. O roteiro não tá tão legal, então o filme acaba sendo esquecível, né? Será que isso pode acontecer com No Way Home? Será que eles juntaram tanta coisa que vai ficar uma coisa empaçocada, né? Porque o Homem-Aranha 3 lá de 2007 meio que fez isso, né? Colocar um monte de herói, colocar o filho do Norman Osborn como Duende Verde, colocou o Venom e o Homem-Aranha fica emo e juntou tudo e ficou tudo empaçocado, né? Será que pode acontecer uma coisa dessa? Não que teremos Homem-Aranha emo. Ou será que teremos? Né? Já pensou, né? É que agora parece que esse acompanhamento que vem sendo feito pela Marvel nos filmes ali, parece estar existindo algum raciocínio, alguma estratégia para aquilo se encaixar de forma coesa num todo, construindo algo interessante, né? Tipo, nos filmes anteriores do Homem-Aranha não foi tão eficiente assim, né? Mas agora ele trouxe elementos que tem tudo para funcionar. Uma vez que eles já trabalharam com tantos elementos assim em outros filmes, né? Como nos Vingadores e tal ali, e funcionou também, funcionou muito bem, inclusive. Mas é isso, né? Tipo, você vai vendo alguns históricos, né? Filmes com muitos vilões assim não tendem a dar tão certo, né? Quer dizer, temos referências para isso, tipo o filme do Batman, e quanto mais vilões tinha, mais estranho o filme ia ficando, né? Você vai ver lá o filme Batman e Robin? O Batman e Robin ali, tem o Mr. Freeze, a Era Venenosa, o Bane. Nossa, o Bane é uma vergonha naquele filme, né? Mas tipo, você vai vendo que eles vão, igual aqui também, o terceiro filme do Homem-Aranha, na época do Sam Raimi, tipo, o Venom, que era um vilão muito importante nos quadrinhos, bem marcante até. Tipo, o papel dele é tão pequeno lá naquela história, né? Ele parece tão irrelevante. O cara que se torna o Ed Brock, na realidade, né? O Ed Brock é um personagem tão apagado, parece só um cara ressentido. Tá, ele é realmente, mas parece que a personalidade dele na época se resumia a isso, né? Mas... Exatamente. A gente pode ver o seguinte, né? Todos esses personagens que vão voltar, William Dafoe, Alfred Molina, eles têm a gente já conhece eles, né? Então você não precisa apresentar esses personagens, né? Andrew Garfield, Tobey Maguire, meio que funciona que nem você falou, né? Um efeito Vingadores, né? Quando tem vários filmes solos, vem os Vingadores que juntam tudo e você já entende o que é cada personagem. É só você colocar eles pra agir, basicamente, né? O problema que eu falo é vocês ficar explorando, tipo, o Electro, né? O Electro, ele vai ter... Eu acho que não vai ser o mesmo Electro. Ele tá com nova roupa, né? E o Dr. Octopus, ele tá com uma nanotecnologia. O Duende Verde também muda de uniforme, né? A gente vê, tem uma versão aí com outro uniforme. Enfim, parece que o filme vai criar outros caminhos ali. Eu só fico com o pé atrás por causa do John Watts, né? Que é o diretor do filme. E eu acho que é o Longe de Casa. O Longe de Casa acho que foi tão péssimo em questão de um roteiro empolgante, que esse No Way Home eu só fico com o pé atrás por causa disso, né? Diferente do Matrix, cara, e eu acho que ele já é uma outra pegada, que nem a gente tinha comentado, né? Ou ele explora algo novo, né? Pegando as situações do dia a dia, né? Sobre tecnologia, né? Uma coisa bem alta hoje. Ou ele vai ser mediano, né? Vai ser um filme com belas cenas de ação, um roteiro ali ok, né? E eu acho que pode tender para esse caminho, né? Eu não sei. É o que veremos. Se for o caso, tipo, ia sair quase como um novo John Wick, um outro John Wick, né? Porque já temos o Keanu Reeves ali, um bom filme de ação com um enredo que a história em si não é o foco do filme, né? E tipo, no caso do John Wick, essa já era a proposta, né? A proposta era ser um filme de ação bem com boas coreografias, né? Agora no caso tipo,
o interessante do Matrix foi a questão do roteiro, né? Ele tinha um roteiro bem amarrado, além de todos os outros elementos. Era um conjunto muito funcional, né? Funcionava o roteiro, funcionava a questão dos efeitos especiais, os conceitos apresentados, a estética, o mundo criado ali dentro, toda aquela... todo aquele lore, né? Aquele mundo criado para o filme funcionava muito bem. Era um conjunto de várias coisas se encaixando muito bem, né? Exatamente, cara. Então é esperar, vamos ver se agora eles dão sequência nisso, porque, como a gente disse, né, não tem mais a questão da novidade. Agora, o que eles tinham como de ponto, digamos, de uma vantagem que na época do primeiro Matrix foi a novidade, e agora eles têm com a questão da nostalgia, né? O que não tiveram, elemento que não era presente nas sequências, no segundo e no terceiro, porque os filmes saíram logo na sequência ali, mal do tempo de esfriar o que aconteceu no primeiro, você já estava vendo aquela história de se desenrolar, né? Eu espero que seja um bom filme nesse caso. Se não for e forem só bons efeitos especiais, aí é uma pena mesmo, porque mesmo que só sejam bons efeitos e tal, dê pra gastar um tempo e tudo mais, mas não é isso que você espera, né, do Matrix, né? Tipo, bons filmes com bons efeitos e cenas interessantes, a gente já tem uns montes agora, né? Tipo, você procura e acha fácil coisas assim, né? Agora, um bom filme mesmo que consegue casar todos esses elementos de forma tão eficiente como foi o primeiro Matrix, aí, tipo, já não é, né? É mais raro, né? É que nem Senhor dos Anéis, né, velho? Os caras demoraram uns 7 anos pra fazer o roteiro. Tipo, é difícil você trabalha tanto, né? Tipo, você não é conhecido, você trabalha tanto pra fazer um filmão. E daí quando você faz, tipo, o estúdio vem, poxa, a gente precisa fazer mais dinheiro, faz mais um. Ah, mas eu não tenho mais história, né? Daí meio, não que o Matrix não tenha, né? Mas eu acho que foi uma pegada meio... Foi meio se desviando, né? Tomara que esse filme aí, ele retorne com tudo. E pra finalizar, cara, imagina, William, se você tivesse que escolher apenas um, ok? Se os dois filmes fossem lançados no mesmo dia... Aí, e era pra ser lançado, né? Só que depois Matrix trocou a data, né? Imagina que você tenha que escolher apenas um e ele só vai ser exibido em uma sessão e depois nunca mais esse filme vai ser exibido, cara. Qual você escolheria aí? Essa é uma escolha difícil, né? Porque... Porque o Homem-Aranha foi... na época que eu era jovem e tudo mais, um dos meus heróis preferidos e tal, né? Tanto que é o que eu mais acompanhei, questão de história em quadrinhos e tal, e vi várias versões desse homem, porque a Marvel era cheia de fazer isso também, né? De rebutar as histórias. Mas o Matrix, ele traz elementos de narrativa, elementos visuais e tudo mais que são muito mais interessantes pro meu gosto, né? É uma questão de gosto pessoal, né? Tipo, sim. Esses filmes com essa temática, questão de... que lembrar muito... Por exemplo, a própria história do Matrix lembra muito a do Neuromancer, né? Que é um livro que eu curto pra caramba, de ficção científica, que começou com esse conceito cyberpunk, né? Um dos pioneiros, se não o primeiro. Mas essa pegada me atrai mais, saca? Essa questão de trabalhar alguns conceitos mais... filosóficos e tal, essa questão da imagem, o valor da imagem, o valor da representação em detrimento do real e etc, né? Isso tudo que o Matrix traz é algo que me chama muito mais atenção, então eu escolheria o Matrix. Ah, é? Cara, eu ficaria totalmente oposto, por mais que eu goste de cyberpunk, gosto de tecnologia, gosto muito de Matrix, mas eu fico com Homem-Aranha, cara, porque... O Matrix, por mais que me empolgou e eu queira muito ver, parece que vai ser um filme mais do mesmo. Ok, vai ser tipo um Matrix 2. Na verdade vai ser um Matrix 1, esse daí. Mas vai ser exatamente o 1, entendeu? Não vai trazer algo novo, ele vai ser o mesmo filme que foi o primeiro filme. Então, vai ser tipo vai ser Star tipo, Wars, o episódio 8? Isso, exatamente. Então eu creio que ele não vai ter algo assim muito mirabolante, né? Que nem foi pra época. Agora o Homem-Aranha pode ser que não traga algo mirabolante, mas só de você ver ali
dois personagens de outro multiverso, né? Que até então, há tempos atrás, a gente pensava, poxa, a gente nunca mais vai ver o Tobey Maguire, né? O Homem-Aranha, né? Era uma ideia impossível, né? A franquia morreu, né? O estúdio encerrou, né? E você vê essa possibilidade, né? Sendo trazida de volta com Alfred Molina, William Dafoe. Então é muito bacana, né? Ter essa experiência, né? Se não tiver Tobey Maguire, né? Vai ser um fracasso, né? Vai ser muito decepcionante. Mas eu aposto muito no Homem-Aranha por ele estar trazendo esse conceito de multiverso. E não é um conceito tão simples assim pra maioria do público, né? Assim, nós que a gente lê quadrinho, né? Vê bastante vídeo, filme, a gente sabe como é que funciona, né? Mas pro grande público, né? É um desafio até pra Marvel, né? Explicar como que vai ser essa nova jornada, né? Dos Homens-Aranhas, né? E eu acho legal, acho que essa experiência vai ser bacana. Então eu escolheria o Homem-Aranha, mas assim, não que eu acho que o Matrix vai ser ruim, eu acho que vai ser uma boa experiência, mas acho que o Homem-Aranha vai ter mais aí a oferecer, velho. Vamos ver, né? Tipo, faz sentido, né? Essa questão que você apontou. Eu, como eu disse, eu prefiro o Matrix por conta desses elementos que eu falei, embora o filme até então não apresentou elementos, digo, nos trailers e nada que eu possa afirmar antes de ver o filme, que vai trazer realmente algo novo, algo diferente, algo que compense o retorno dessa franquia, né? Mas, tá, eu não vou afirmar, a gente vai só saber quando assistir. Mas o Homem-Aranha, ele também, não por escolher o Matrix eu não quero ver o outro, mas o Homem-Aranha, ele traz elementos ali que vão para um lado do fantástico que eu curto bastante também, né? Uhum. Mas sei lá, né? Vamos ver como isso vai funcionar, né? Esperamos que os dois sejam filmaços e tal, né? E que os dois valham a pena ser revistos. E quem sabe até, tipo, o Homem-Aranha com certeza, né? Mas quem sabe até uma nova trilogia do Matrix, vai saber se foi pensado assim, porque no caso do Matrix naquela época, ele foi pensado como um filme, né? E por conta de bilheteria e sucesso, fizeram uma sequência que, a sequência sim, foi pensado como uma história só dividida em dois filmes. Já o primeiro filme não, o primeiro ele já veio como uma história consolidada, fechada, com o final em aberto, daquela forma que conclui para deixar você viajando e trazendo várias teorias, etc, ao longo dos anos, etc, né? Seria mais interessante até se tivessem feito só o Matrix 1 naquela época e agora fizesse uma sequência, muito tempo depois. Porque teria deixado crescer tanto essas ideias ao redor desse mundo que teriam criado vários até fanfics assim que poderiam inspirar de forma muito interessante, né, algumas coisas ali, né? Mas, tipo, não é o que aconteceu, então não adianta pensar tanto nisso. Vamos ver agora, tomara que sejam filmes que valham a pena. Tipo, o elenco tá bacana nos dois casos ali. São personagens que a gente gosta e atores que a gente gosta, né? E cresceu vendo. Então, vamos lá, né? Tipo, o Keanu Reeves, que parece que não envelhece, né? Quase a mesma cara do Matrix daquela época, né? Vampiro, né? Então é Beleza. isso, qual que você vai escolher, né? Você vai de Homem-Aranha ou vai de novo Matrix? Deixa aí nos comentários. E se você tá assistindo esse vídeo depois de lançar aí os dois filmes, deixa aí nos comentários também qual é o melhor, qual que você mais curtiu aí, qual que você escolheu assistir. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, né, e já deixar seu like aí, porque isso daí dá uma moral pro canal crescer. Então, dá uma olhada lá no Instagram, Era Uma Vez na Cultura Pop. A gente vai colocar algumas coisas bacanas lá também pro pessoal ir acompanhando. Então segue a gente nas redes aí também. Verdade, segue a gente nas redes, galera. E coloca lá os temas que vocês querem ver aqui no nosso podcast de 2049, né? E tamo junto, galera. Valeu, falou. Beleza, falou, valeu, tchau.